Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro em Foco, uma produção da Comissão Técnica Centro-Norte de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP. Eu me chamo Kalel Alves, analista de comunicação e marketing do Sebrae Previdência, e farei a mediação desse encontro, que tem como tema relacionamento com o dinheiro para curtir a vida. Aliás, esse é um assunto que está totalmente ligado ao dia a dia das nossas fundações, que cuidam especialmente do futuro dos participantes. Um futuro bastante distante e muitas vezes deixado de lado pelo público em prol de necessidades mais imediatas. Um dos nossos propósitos é justamente ter esse cuidado com o tempo e alertar para os riscos de poupar tardiamente, né? Ou mesmo nem chegar a poupar. O futuro começa hoje. Com planejamento e disciplina, desde sempre, fica mais fácil encontrar um equilíbrio financeiro para curtir a vida. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão desafiador, temos o prazer de convidar para este bate-papo Edjaí Alves. Edjaí teve um papel de destaque por mais de 10 anos como diretor-presidente do Sebrae Previdência, onde também foi presidente do Conselho Deliberativo. Engenheiro eletricista, é especialista em governança corporativa e desempenhou funções na Brasilprev Seguros e Previdência, Sebrae Nacional e Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Atualmente está aí num período sabático. Um assunto, né, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Período sabático é chique. Doutor Edjaí, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. E eu já falei, né? Mas assim, ano sabático é chique. A gente tava falando de planejamento, e para tirar um ano sabático, a pessoa ela tem que se planejar, ela tem que poupar durante muito tempo. Tem todo um planejamento que o senhor vai discorrer um pouco mais pra gente. Mas eu queria iniciar, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer pro senhor é que um aspecto importante, né, para ter um relacionamento saudável com o dinheiro é saber economizar. O que fazer? Como economizar de forma saudável? O prazer é todo meu, Kalel, de estar aqui, né, tendo essa oportunidade aí de compartilhar experiências e conhecimentos. Quero parabenizar aí a ABRAP, né, pela iniciativa, a comissão, né, coordenada pela Luciana Ribeiro, e dizer o seguinte, Kalel, a desorganização financeira é algo que prejudica muito a vida das pessoas. Então, nós vivemos num país em que, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional dos Diretores Logistas, nós temos 67 milhões de pessoas endividadas, né? Isso representa 78% das famílias brasileiras e que corresponde a 41% da população adulta. Então, 41% da população adulta está endividada. E essas dívidas, elas acumulam aí em torno de 246 bilhões de reais. Então, por que acontece isso? Essa é a pergunta. Por que acontece isso? Acontece pela desorganização financeira. Então, a desorganização financeira é como se fosse uma doença na vida da gente, porque ela nos impede de tomar iniciativas, de ter uma qualidade de vida melhor, principalmente pensar no futuro, né? Pensar em algo para o futuro. Porque é impossível uma pessoa que está endividada, ela se planejar para uma previdência, por exemplo, fazer um determinado tipo de investimento, né? No curto ou no longo prazo, para curto ou longo prazo. Então, a principal causa da desorganização financeira e do nível de endividamento, ela está exatamente numa coisa muito comum na vida da gente, que é o tal do cartão de crédito, né? Sim. Então, o cartão de crédito, por exemplo, eu sou capaz de passar fome, mas eu não atraso uma fatura do cartão de crédito. Porque é absurdo O juro, né? o juro, e que vai lhe comprometer cada vez mais na questão do sufoco das suas finanças, né? Então, é uma coisa que eu coloco assim como prioritária. As pessoas, inclusive, têm se endividado aí por conta de desemprego, por conta desse período econômico pós-pandemia. As pessoas têm
se endividado para comprar alimentos pelo cartão de crédito. Então, isso é uma Gasolina coisa... também, né? Gasolina, ou seja, o dia a dia, o seu dia a dia, né, as despesas comuns, elas estão sendo feitas no cartão de crédito, e daí vem o nível de endividamento. E aí você traz toda uma questão de um clima muito desagradável para você, para a sua família, e você, em determinados momentos, pode até estar impossibilitado de colocar comida na mesa para seus filhos, para sua família, né? Então, a pessoa que está endividada, ela, consequentemente, ela não tem uma cabeça para ter uma boa produtividade no trabalho também, porque ela está preocupada com a sua situação financeira. Mas não, e uma pessoa que está endividada, ela está preocupada com o hoje, está preocupada com o agora. Então, como é que ela vai pensar no amanhã se ela está preocupada hoje em sanar dívidas, enfim, resolver ali os problemas do agora, né? Perfeito. Então, você tem uma ideia, 36% dessas pessoas, elas não têm conhecimento nenhum sobre educação financeira. Nossa. E aí está aí exatamente o problema. O problema, né? A origem do problema é exatamente a falta de... Alguns gastam conscientemente e se endividam, mas um terço é exatamente por desconhecimento de educação financeira. E aí, como eu coloquei, a educação financeira é que leva à educação previdenciária. Sim. Porque a educação previdenciária é você fazer um investimento para o futuro. E é impossível você fazer um investimento para o futuro quando você está endividado no presente, está sufocado financeiramente no presente. O senhor trouxe um dado importante aí, que foi que 40% dos adultos, né, da população adulta brasileira, ela está endividada. O que o senhor daria como dica para as pessoas que se encontram nessa situação? O cara já não teve acesso à educação financeira, né? 36% que o senhor colocou, a pessoa já está endividada. O que ela pode fazer? Bem, por exemplo, os fundos de pensão, de um modo geral, têm um programa de educação financeira e previdenciária. Por exemplo, eu utilizo uma planilha, Meu Bolso em Dia. Sim. Que você abre o portal da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, e tem lá essa planilha Meu Bolso em Dia, e tem metas, tem vídeos orientando você a sair de dívida de banco, a sair da dívida do cartão de crédito, a sair de dívidas até com agiotas mesmo. Então tem orientações, tem metas para você cumprir. Legal. É muito interessante. Então é uma questão de decisão. É uma questão de você tomar a decisão, de ter uma postura, de dizer, eu quero sair dessa situação de endividamento que está prejudicando o meu trabalho e minha família. E aí basta você entrar num programa desses, pode ser de um fundo de pensão, tem esse da FEBRABAN, que é Meu Bolso em Dia, e você vai se identificar ali dentro quais são os pontos que estão mais lhe afetando. Ou seja, se é cartão de crédito, tem lá um vídeo orientando como você sair das dívidas do cartão de crédito, das dívidas de empréstimo de banco. Então você estabelece metas, ele acompanha suas metas, o programa, inclusive ao longo do período, ele estabelece um período onde você pode, dependendo do seu nível de endividamento. Então, ou seja, é uma questão de tomar decisão. E tem um detalhe interessante também, que eu fiquei impressionado com o nível de endividamento. Por exemplo, muita gente empresta o nome para alguém comprar um carro, tirar um empréstimo, e isso também é significativo, essa questão de você emprestar o nome para um amigo, um familiar, e depois o seu nome fica negativado, e você tem que pagar a dívida, muitas vezes sem poder. Então, isso é uma questão que tem realmente afetado muito. Por exemplo, 11% dessas pessoas endividadas estão endividadas, uma das causas exatamente por ter emprestado o nome para um amigo, um familiar. E olha que, falando de educação financeira, esse é um ponto que eu nunca tinha me atentado, a empresta do nome. E, engraçado, a sabedoria popular, né? Meu avô falava assim para mim, meu avô analfabeto, mas sempre comerciante, e uma das coisas que ele falava para mim é, seu nome é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Exato. As pessoas podem roubar tudo. Você pode perder tudo, mas o seu nome, se ele estiver limpo, perfeito, se tiver um bom nome na praça,
você recomeça. Então, nunca empreste o seu nome. Meu avô sempre falou isso para mim. E ele não teve acesso à educação. Olha só que interessante. E nós, que muitas vezes temos acesso à educação, acabamos caindo nesse erro, né? De emprestar o nome para outras pessoas e ter um nome sujo. E aí, isso é muito, é uma situação muito crítica para as pessoas, porque o que dá o sentimento de segurança para o futuro é exatamente você estar organizado financeiramente. Sim, total. Não é? Saber Então, até onde a sua mão vai, quais são os seus planos. Exato, você fica inerte, você fica engessado para tomar decisões, para pensar eu não diria nem no futuro, no médio prazo você já não tem condições mais de pensar. Você está pensando só no imediatismo. Sim, o senhor está falando agora de futuro, eu queria aproveitar esse gancho já para falar um pouco sobre investir em previdência, né? Que hoje apenas 6% dos brasileiros têm acesso aos planos de previdência fechado, planos de previdências, e além disso, né, apenas 3% se sustentam sozinhos na aposentadoria. E esse número ele me assustou. Porque da população, 3% de quem já é aposentado consegue se sustentar sozinho. É um número muito assustador. Na sua opinião, qual seria o caminho para ferramentas de educação financeira e previdenciária serem mais disseminadas no país? Olha, essa questão da educação financeira e previdenciária é uma questão cultural. Sim. Cultura não se muda por decreto. Então, é algo que o governo federal tem algumas iniciativas, muitas empresas têm essa iniciativa, mas eu acho que ainda é muito... Os fundos de pensão têm bastante efetiva, mas eu acho que teria que ser alguma coisa mais bem estruturada. Vamos lá. Na questão federal, investir em educação financeira significa você colocar na grade escolar, desde o primário, os primeiros anos, primeiro grau, essa questão da educação financeira. Por exemplo, eu estive na escola pública que minha neta estuda, comemorando o São João, e é interessante. Eles estavam com notas, cédulas grandes de dinheiro, cantando a música. Eu lhe emprestei a música de Luiz Gonzaga, né? Eu lhe emprestei 20 mil réis, você tem que me dar o troco, é 16.700 ou 17.700. Leva a criança a raciocinar, leva a criança a sentir o verdadeiro, né, significado do dinheiro nas nossas vidas. Que pelo bem ou pelo mal, a gente depende dele. E como forma de se organizar. E esse tem que ser um esforço, acho que da família também, dos pais, porque você como falando agora, eu me lembrei, eu fui no mercado, eu amo ir ao mercado, né? Eu amo. Também, eu gosto muito. E eu gosto de ir ao mercado com tempo para poder comparar preços, eu não gosto de nada me apressando. Eu fui ao mercado essa semana com muito tempo, e no mercado que eu fui, tinha carrinhos de compra de criança. E tinha uma mãe, em específico, uma família, não sei se ela estava sozinha, mas tinha uma família que estava com a mãe e o filhinho com o carrinho dele pequeno, e a mãe conversando com ele, falando assim, pega as coisas que você quer, que você gostaria de levar, põe no carrinho, que nós vamos ver se o seu dinheiro dá. Então, o que eu achei interessante? Provavelmente aquela mãe separou uma quantia para aquela criança, avisou para ela que ela tinha um limite, e ensinar para ela ali na prática que o dinheiro ele tem limite, ele acaba, ele não vem de um lugar eterno, né, sem fundo, e de que ele precisa fazer escolhas, o que ele quer levar naquele momento, o que é mais importante para ele. Eu achei isso tão interessante, da mãe se preparar, gastar um tempo a mais no mercado, ter a paciência, porque no dia a dia às vezes a gente está corrido, você não quer gastar horas no mercado, né? Então ela tirou um tempo para ensinar o filho. E isso com toda certeza vai refletir na vida adulta dele, porque ele já vai pegar o que o senhor falou, ele já vai crescer sabendo lidar com o dinheiro, na prática. Isso é importante, e cada um tem um papel nessa questão. Sim. Então o governo federal, os governos estaduais e municipais, ele tem, porque essa questão do endividamento, conforme nós colocamos anteriormente, ele leva a depressão, ele leva a outras doenças, ele leva a problemas que você... Por não ter uma reserva, numa situação de doença, você pode comprometer todos os gastos da família.
Então, para o governo, de um modo geral, isso não é bom, né? Porque aí compromete todo o sistema de saúde pública. Para as empresas, é importante que as empresas, e eu não vejo essa iniciativa nas empresas de forma efetiva, que as empresas investam na questão da educação financeira. Por quê? Porque afeta a produtividade dos empregados, afeta o resultado da empresa. O rapaz está preocupado com a vida financeira, exato, como que... Exato. E em casa, os pais têm um papel fundamental, como você bem colocou aí. Então, por exemplo, se você, quando o filho já começa a entender o que é as coisas, 3 anos, 2, 3 anos, é comum as pessoas darem um cofrinho para eles, né, colocarem aquele dinheiro. Isso aí é educação financeira, né? E essa questão de a educação financeira, você lidar com o dinheiro, você tem que lidar com metas, estabelecendo aquilo que de fato é prioritário para a sua vida. E a gente está falando assim de mundo de educação financeira, e nós falamos aqui no início que o senhor está no ano sabático. E quando eu penso no ano sabático, tá colocando planos em prática. Quando eu penso no ano sabático, eu penso nisso. Então, e para isso o senhor teve que se preparar durante um período, eu acredito. Doutor Ediaí, isso a gente falando aqui de educação financeira, de planejamento e a previdência como investimento. Onde que ela entra nesse cenário que a gente está conversando? Com certeza, Canel, até por experiência própria, eu digo que é o melhor investimento que você pode ter na sua vida. Pelo menos eu diria que é o básico que todo mundo deveria fazer, para garantir um bem-estar, uma qualidade de vida melhor no período pós-laboral. Eu, desde 18 anos, no meu primeiro emprego, eu passei a investir no fundo de pensão. Sim. Né? Então foi a vida inteira. E a vida inteira eu contribuí para fundo de pensão. Eu contribuí para 2 fundos de pensão e hoje eu usufruo de dois benefícios de 2 fundos de pensão, além, naturalmente, do INSS. Né? Então, isso aí é porque eu considerava, desde aquela época, com 18 anos, de que era importante para o meu futuro. E, graças a Deus, eu estou usufruindo desses benefícios, né? Cumprindo as metas que eu estabeleci para a minha vida. Por exemplo, quando se fala de fundo de pensão, é um investimento que não existe absolutamente nenhum outro produto no mercado financeiro igual. Você já começa com 100% de rentabilidade. Sim. Que é a contrapartida. Além do resultado da aplicação dos investimentos. Ou você seja... tem uma garantia de que você tem uma vantagem ao investir já na entrada. Sim. Então, eu não entendo como, por exemplo, na Previdência Complementar, 25 das pessoas que são ativas e que têm oferecido um plano de previdência, 25% são quase 500 mil pessoas no sistema de previdência complementar que têm a oportunidade de fazer um tipo de investimento desse, não faz. Não dá para entender. Não dá para entender. Ou se entende quando a gente coloca que essas pessoas realmente desconhecem totalmente o que é educação financeira e, consequentemente, a previdenciária, né? E o que nós podemos fazer, na sua opinião, para fomentar esse assunto no país de uma maneira mais eficaz? Porque se as pessoas elas têm acesso e elas não estão aderindo, entre o que o senhor falou, que é a falta da educação. Mas o que nós, como fundos de pensão, podemos fazer para intensificar esse fomento? Olha, normalmente, por exemplo, eu vou até falar sobre a questão dessa nova geração, da geração Z. Sim. E normalmente essas pessoas, quando começam a trabalhar, elas pensam primeiro em comprar uma motocicleta, um carro. Ou seja, não é prioridade para eles comprar um produto que não é pautável, Sim. como um produto de previdência. Você vai ter acesso daqui 30, Se 40 você vai anos. ter acesso 30, 25, 30, 40 anos, né? Então elas
preferem investir naturalmente em outras prioridades, né, que elas percebem, como um carro, às vezes da entrada no apartamento ou alguma coisa. Porque, de um modo geral, as pessoas elas se planejam até 50 anos. Elas planejam intuitivamente. Intuitivamente. Por exemplo, eu tive o meu primeiro emprego, é minha conquista. Não, minha primeira conquista, qual é? Como cidadão. Consegui a carteira de motorista. Aí eu já me sinto cidadão. Sim. Aí depois eu quero ter uma carteira, ou queria, né? Que hoje está havendo um momento de transformação dessa questão de contratação empregatícia, mas é o emprego. O emprego. Então, o emprego. Aí você depois se planeja o quê? Comprar um carro. Depois você se planeja a comprar uma casa. Depois você se planeja a se casar. Depois a ter filho. Aí criar os filhos. E criar os filhos e depois não tem nada. É como se o mundo, para as pessoas de um modo geral, se acabasse aos 50 anos de idade. Então, de um modo geral, a população, isso no mundo, não é no Brasil, ela se planeja até 50 anos. E depois de 50, gente? E depois de 50, não tem nada, eles não pensam em nada. É como se fosse de vida subindo. Que fosse aparecer justamente no momento em que a cada ano a gente está galgando, né, mais longevidade, mais expectativa de vida. O senhor falou agora muito de planos presentes, né? As pessoas vão se planejando ali para comprar carro, comprar casa, ter filho, e esquece de pensar nos 50 mais. Então aí a gente está falando de presente e futuro. Como equilibrar essas duas questões financeiramente? Como é que eu consigo poupar, economizar para o futuro, para minha aposentadoria ou para curtir a vida, que é o tema do episódio, depois dos 50, sem deixar de viver o presente? Então, vamos falar de previdência, né? Certo. Porque o pós-50 é a previdência. Só que a previdência, eu não tenho como me preocupar com previdência depois de 50 anos. Quanto mais cedo eu começar a contribuir para uma previdência, consequentemente eu vou acumular mais, eu vou poder me desvincular para ter a sua agenda livre, né, mais cedo, não é? E você vai pagar menos para acumular. Sim. Você termina pagando menos ao longo dos meses para poder acumular. Então, a questão da previdência é uma questão, historicamente, por exemplo, o que era a previdência? Nos anos 60, as pessoas, até os anos 60, as pessoas tinham muitos filhos, que era para, quanto mais filhos tivesse, daria mais sustentabilidade às novas gerações. Sim. Era comum os filhos criarem os pais. Né? Isso mudou. Né? Então, as mulheres, a taxa de fertilidade dos anos 60, por exemplo, as mulheres tinham 6 filhos. Hoje nós temos 1,64, que é inclusive menor do que a dos Estados Unidos, que é 1,66. Então, isso está caindo no mundo inteiro. No Canadá é 1,43. Então, assim, hoje mudou totalmente. Então, hoje você só tem uma garantia para ter uma qualidade de vida melhor no futuro. Eu sempre coloco que as pessoas têm que pensar que vai viver 100 anos. Sim. Você tem que fazer um planejamento de 100 anos. Hoje, que é a previdência, investir em previdência. Em previdência. E entender o que é prioridade. Entender o que é prioridade. Porque é a partir dela que você vai conseguir ter sua autonomia financeira, porque é muito desagradável também você envelhecer. Quando envelhece, você passa a ter mais despesas com saúde, com remédio, com médico, né? E até às vezes uma alimentação mais especial, e você está dependendo dos filhos, dos netos, né? Então é uma questão aí também de autonomia. E se nós entrarmos nessa questão de que 40% dos adultos estão endividados, às vezes está dependendo de um filho que está endividado e também, que não vai conseguir te ajudar. E aí? Ao contrário, às vezes até explora a aposentadoria dos pais, né?
Exatamente. Então, é assim, nós temos que ter essa preocupação se a gente, de fato, vislumbra uma longevidade com qualidade de vida. Porque viver muito e não ter qualidade de vida, eu acho que não vale a pena. Exato. Por exemplo, eu não peço a Deus viver muito, eu peço a Deus saúde. Porque viver muito sem qualidade de vida, eu acho que não E vale são a pena. questão de escolhas Não tanto vale a pena, né? financeiras quanto de estilo de vida, né? E aí, falando agora de escolhas de qualidade de vida, de estilo de vida, o senhor escreveu 2 livros, é autor, né? De 2 livros, um deles é A Viagem dos Sonhos, Rota 66. Vamos combinar que são poucos que têm essa oportunidade. E o senhor está desfrutando agora de um período sabático. E isso tudo exige muito, muito planejamento. Qual que é o segredo, doutor Ejaí, para elaborar um planejamento financeiro que seja prático, que permita você executar os seus planos de fato e não ficar só no campo imaginário? E então, eu escrevi com minha esposa 2 livros, um de viagens, sobre Sim. a Rota 66 e outro contornando a Península Ibérica, Ai, que é um tema que a gente chama de uma aventura em 3 semanas. Uma viagem dessa é muito complexa. É uma viagem de praticamente um mês. Por exemplo, em cada uma delas, eu percorri em torno de 6.000 quilômetros. E visitei mais de 150 cidades e pontos pitorescos. Mas entenda, você mora aqui no Brasil, você vai para o hemisfério norte. Então você tem que ter um planejamento muito minucioso, até da temperatura em cada local. sim. Roupa, né, que você vai levar. Qual o melhor período que você vai fazer para não pegar temperaturas extremas, né? A temperatura em cada local, o trânsito, como é que é o trânsito, como é que é a questão da violência em cada uma das cidades por onde você passa, que é um aspecto importante. Sim. Na estrada, tudo isso é possível você pesquisar na internet hoje, né? O preço do combustível, Tudo. em Tudo vai cada influenciar. cidade, em cada país, tudo vai influenciar. Então, você tem que fazer um planejamento primeiro para saber quando você vai fazer, como você vai fazer, de acordo com a sua capacidade financeira. Então, para que você não tenha surpresas, é importante você fazer um planejamento muito detalhado, muito. E eu passei em cada uma das viagens 6 meses fazendo Eu planejamento, ia te perguntar assistindo vídeos de cada local por onde eu ia passar, percorrendo no Google Maps com um bonequinho as ruas os pontos que eu ia visitar, a qualidade e as condições das estradas, o quanto eu ia gastar de combustível, qual quilometragem que eu ia percorrer por dia, onde eu ia dormir a cada dia. Então, tudo isso requer planejamento. Sim. Então, fazendo um comparativo, na nossa vida, dizem que o importante não é a chegada, e sim o caminho. Sim, faz todo sentido. Então, assim, a chegada, para você chegar, você tem que percorrer um caminho. Você passa mais tempo no caminho do que aproveitando a chegada. Exato. Se você não estruturar bem o caminho, você não chega à chegada, ao ponto de chegada. Então, a mesma coisa nas nossas vidas, quando se trata da questão de planejamento pessoal, né? Se você não se planeja, o importante é a trajetória. A trajetória é sinuosa e tem dificuldades, como nas viagens que eu fiz. Mas é importante você saber e se planejar para percorrer essa trajetória, para você chegar ao seu objetivo, que no nosso caso seria você usufruir de uma previdência, quando você estiver no período pós-laboral. Legal. Aproveitando que o senhor falou sobre a previdência, o período pós-laboral, e pegando algumas coisas, na verdade, que o senhor colocou, você falou sobre a taxa de fertilidade, né? Exato. Que está diminuindo muito. Está diminuindo a cada ano. E o senhor já adiantou algumas coisas que eu queria abordar com o senhor, que é que as pessoas antes elas tinham filho, esperando que os filhos cuidassem ali na aposentadoria, na velhice, e isso está mudando, e não é uma questão só aqui do nosso país, é uma questão global. E o senhor acha que buscar investimentos
mais rentáveis, assim, mesmo correndo mais riscos, né, que acaba acontecendo, pode ser uma boa alternativa de renda no futuro? Como que a gente deve lidar com isso? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Por conta dos gurus da internet. É o que mais tem hoje em dia. Fala assim, não invista em previdência privada, porque seja o seu próprio gestor de investimentos, ou então venha para cá, para minha empresa. E aí são muitas vezes investimentos associados a riscos muito altos, dependendo do momento de vida que a pessoa está. Pode não ser uma boa. Como que o senhor vê essa questão? Ao longo do período que eu passei lidando com previdência, eu assisti muitas situações dessa que você colocou. E eu lamentei e lamento muito, até porque eu conheço algumas pessoas que estão em situação difícil exatamente porque tomaram essa decisão. Então, se você pensa no futuro, a forma mais segura de você investir é numa previdência complementar. Por que numa previdência complementar? Porque você está entregando o seu dinheiro, tendo já a contrapartida, o resultado dos investimentos, e sendo cuidado por pessoas especialistas. O mercado financeiro não é para amadores. O mercado financeiro é extremamente complexo. É extremamente complexo. Então, eu sempre falo nas pessoas que eu digo, é o cenarista do passado. É aquele que diz, por que você não investiu naquilo? Se você quer correr risco hoje, invista em Bitcoin. Agora, esteja consciente do risco que você está correndo de, inclusive, perder toda a sua poupança. Sim. Então, o investimento em previdência privada é um investimento seguro, super seguro. E a história tem demonstrado isso. Regulado, né? Regulado. Então, se você, por exemplo, eu vi muitas pessoas que resgataram sua poupança achando que poderia conseguir mais lá fora. Gente, você de cara já perde 27,5% para o imposto de renda. Você já doou para o governo 27,5%, você tem 1 milhão, você já perdeu ali 270 mil reais. Quando é que você vai recuperar isso? Qual é o investimento onde você vai recuperar isso sem risco? Não existe. Não existe. Então, é lamentável, eu vi muitas pessoas influenciadas por outras, né, que resgataram sua poupança de previdência para investir no mercado financeiro como se fossem especialistas, e não são. E essas pessoas perderam. Eu conheço pessoas que se prejudicaram com isso, investindo em determinados papéis que naquele momento estava dando um resultado muito positivo. Eles achavam que aquilo ali era permanente e eterno, quando na realidade não é. O mercado financeiro é extremamente dinâmico. E como eu coloquei, não é para amadores. Então invista e aposte em quem de fato pode cuidar bem do seu dinheiro, que são os fundos de pensão. Show, falou bonito, né? Doutor Ediaí, a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio. Mas dava para conversar mais umas 2 horas, não dava não? Com certeza, conversar comigo mesmo. Né? Dava para conversar mais umas 2 horas, assim. E eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Na verdade, eu gostaria de deixar, assim, o espaço aberto para o senhor colocar os seus aprendizados e as suas reflexões do que o senhor está usufruindo hoje. Eu já citei aqui algumas vezes nesse episódio que o senhor está usufruindo de um período sabático, o senhor se planejou para isso, tem um equilíbrio financeiro para viver esse momento. Quais reflexões e aprendizados o senhor está trazendo, né, desse período sabático na ótica financeira? Nós falamos muito sobre planejamento. E planejamento é uma coisa que meu primeiro emprego, praticamente, foi exatamente nessa área de planejamento. Como engenheiro eletricista na empresa de engenharia elétrica, eu trabalhava com planejamento do sistema elétrico. Então, eu não podia cuidar do planejamento do sistema elétrico e esquecer o meu próprio planejamento. Né? Então, como eu coloquei, eu passei a investir em fundo de pensão no meu primeiro emprego. E não deixei mais de até usufruir. E nesse meu planejamento financeiro, uma das metas
esse planejamento pessoal, uma das metas é que, ao completar 70 anos, eu queria ter a minha agenda livre. Eu não queria ser mais empregado. Não estou dizendo que não vou ter atividade. Eu tenho, inclusive, eu estou tendo tanta atividade Que não agora, depois que parei de ter um emprego, que eu não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer. Mas o importante é você chegar a nesse momento, e dizer, agora eu quero fazer isto, agora eu quero fazer aquilo. Né? Então, essa liberdade, eu acho que é o bem maior que o ser humano pode ter, além da saúde, é a liberdade, né? É exatamente você ter a capacidade de opções daquilo que, de fato, você quer fazer, é prioritário para a sua vida. E, graças a Deus, eu me dei ao luxo de me presentear. Eu e minha esposa, nós passamos 8 meses em Vancouver, no Canadá, e São Francisco, nos Estados Unidos. Eu voltei, Kalel, à sala de aula depois de 40 anos. Voltou à sala de aula? Depois de 40 anos. Uau. Só que eu não voltei com meus colegas de 40 anos, eu voltei com a geração Z, Kalel. O senhor voltou com os meninos ali de 14, 15 anos a 29 anos. Então, eu considero uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, depois de 70 anos. Uau. Eu sentado numa sala de aula com a geração Z do mundo inteiro. E já nos primeiros momentos eu agradeci a Deus por estar ali e dizer, poxa, é impossível passar por aqui e não entender o que é a geração Z. Conviver com eles, de culturas totalmente distintas, em pessoas da Coreia, da Coreia do Sul, Tailândia, Japão, Panamá, uau, Chile, Equador, Macedônia, Turquia. Nossa. Então, eu digo, eu vou fazer Bélgica, eu vou fazer entrevista, eu vou entrevistar esses meus colegas. O senhor foi entrevistar a geração Z. Fui entrevistar a geração Z. E eu consegui mais de 50 vídeos e entrevistas. Uau. Com cada um deles, onde eu fazia a seguinte pergunta. Porque nos primeiros meses eu passei a entender que eu estava diante de um público que tinha um pensamento totalmente, e era natural, né? Mas radicalmente, eu diria, em alguns aspectos, diferente do meu, né? da minha faixa etária, lógico. Sim. E aí eu disse, eu quero conhecer melhor essa geração Z. Né? E aí eu passei a entender mais toda a questão relacionada às ideias deles, o que eles pensam, quais são os valores deles, quais são as metas deles, quais são os objetivos deles. Né? Porque essa geração Z, Kalel, nos próximos 20 anos aí é quem vai estar dominando o mundo, os governos, as empresas. É importante, né, entender. E aí essas entrevistas foram fantásticas, porque eu fazia a seguinte pergunta, qual a sua percepção sobre felicidade? Uau. Aí, segundo, eu perguntava, e como é que você está se preparando para chegar a esse momento? Vem aí o terceiro livro com esse material? E aí, Kalel, uma coisa interessante, alguns deles me agradeceram por eu ter despertado neles a questão fundamental da poupança previdenciária, que eles nem imaginavam. Olha só. Porque, sem querer adiantar muito o que vou descrever no livro, né, eles são um pouco imediatistas. Eles não estão na busca de coisas luxuosas, eles gostam de coisas simples, não são patrimonialistas, eles gostam de viver, que é um negócio legal, sim, muito bom. Mas também você tem que se preparar para viver bem, né? Então, depois que eu fiz todo esse material, eu disse, eu não tenho outra alternativa agora, a não ser colocar isso no papel. Sim. Então, eu estou escrevendo um livro, já escrevi um texto do livro, exatamente descrevendo, associando planejamento financeiro
associada à felicidade, porque a felicidade está associada ao bem-estar e a forma como você se prepara para atingir o bem-estar, né? Então, eu estou escrevendo esse livro e eu espero dar uma contribuição aí a essas gerações, né? E toda a minha experiência que eu tive ao longo da minha vida, né? Convivendo com pessoas que tomaram decisões corretas e muitas pessoas que, infelizmente, tomaram decisões que prejudicaram não só ele, como a família deles, né? E esse livro eu naturalmente vou transformar numa palestra e quero divulgar toda essa questão de planejamento, educação financeira, planejamento, associado ao bem-estar, à longevidade e, consequentemente, à felicidade, que é o objetivo de cada ser humano. Quero ser convidado para a noite de autógrafos, por gentileza. Com certeza. E eu quero ver a palestra. Doutor Ejair, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar conosco esses ensinamentos assim tão ricos da sua experiência durante não só o período de planejamento, mas agora usufruindo desse planejamento. Muito obrigado. E eu gostaria de deixar esse espaço, se eu quer deixar um recado para quem nos escuta. Então, primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando aí de poder colocar todas essas questões aí, principalmente esses últimos momentos aí que eu vivenciei à frente de fundo de pensão, com a experiência que eu acumulei e principalmente também agora dessa experiência com a geração Z. E eu deixaria a seguinte orientação, a seguinte recomendação. Pense no seu futuro. Pense como se você fosse viver 100 anos. Se você não viver 100 anos, sua família, você estando no fundo de pensão, ela não será prejudicada. A poupança está garantida para a sua família. Procure estabelecer metas, não se endivide. Coloque no papel. Perca 1 hora por semana para atualizar sua planilha. Reveja com seu cônjuge, com seus filhos. Envolva a família no seu planejamento. Sim. É fundamental, porque se está só na sua cabeça, às vezes o cônjuge não está sabendo e gasta mais, o filho não entende a verdadeira e a real financeira, a situação financeira dos seus pais e também não contribui para que você atinja seus objetivos. Então, a palavra de ordem é planejar, planejar e planejar. Muito obrigado, doutor Ejair. E para você que nos escuta, continue nos acompanhando e mantenha o Futuro em Foco. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica Centro-Norte de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: BB Previdência, Ceres, Cibrius, EQTprev, FACEB, FUNCEF, Fundiágua, Funpresp-Jude, Postales, Polprev, Previdência BRB, Previnorte, Previsan, Sebrae Previdência, Serpros, Sistel e Viva Previdência. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.